Nesse vídeo você vai aprender uma forma muito simples de entender modos gregos e aplicar hoje mesmo na sua música e nos seus solos. Então vamos lá. A gente vai começar com a escala de Dó maior, como referência para a escala maior. Então, dentro da escala de Dó maior, o que acontece? Nós temos os acordes que são formados por cada nota da escala. Então, dentro do campo harmônico tradicional, a gente mistura de 3 em 3 notas, né? Então, Dó, Mi, Sol, por exemplo, seria um acorde, e aí a gente posteriormente poderia acrescentar o Si, né? Que aí seria o acorde que a gente chama de sétima, porque é a sétima nota a partir do Dó. Aí de Si, Dó, Ré seria a nona, Fá seria a 11ª e Lá a 13ª. Então vamos completar aqui só para vocês entenderem. Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Então, por exemplo, se eu tenho o acorde de Dó, Mi, Sol, seria o acorde de Dó maior. Se eu acrescento Si, seria Dó com sétima maior. Se eu acrescento Ré, pode ser Dó com sétima maior e nona. Se eu acrescento Fá, pode ser, por exemplo, acorde de Dó, sétima e 11ª, ou Dó sétima maior, 13ª. Então, por exemplo, aqui eu consigo visualizar os tipos de acordes que eu posso formar, por exemplo, dentro da nota de Dó, né? Aí, é claro, eu posso tirar a sétima se eu quiser, eu posso criar vários tipos de acorde. Por exemplo, se eu quiser fazer um acorde de quartas, eu coloco Dó, Fá e Si, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, substituir a terça, Dó, Mi e Sol, o Mi pelo Ré, eu posso ter o acorde, por exemplo, né? Que seria a substituição da terça por Ré. Então, o que acontece? Essa mesma lógica que a gente usou, a gente pode usar para cada um dos acordes e formando os tipos de acordes, né? Então, a gente vai ver se o acorde, por exemplo, de Mi aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um Mi, eu vou fazer Mi, Sol, Si, que é um acorde de Mi menor. Aí, se eu for empilhando as terças, por exemplo, Ré, Fá, Lá, Dó, por exemplo, né? Então, aqui eu teria um acorde de Mi menor com sétima. Aqui eu teria, por exemplo, um acorde de Mi menor com sétima, B9, certo? Enfim, e assim por diante. Então, como que você vai fazer para os modos gregos? Nos modos gregos, nós temos geralmente a alteração de uma das notas musicais. Como a gente está na escala aqui de Dó maior, se a gente for pegar os dois modos mais conhecidos, mixolídio e lídio. O mixolídio seria a gente pegar a sétima nota e jogar uma para trás. Então, no mixolídio eu teria aqui Si bemol. Então, qual que é o exercício que vocês podem fazer? Vocês vão montar novamente esses acordes, porém agora com Si bemol dentro da escala. Então, por exemplo, se eu fizer Dó aqui, eu vou ter Dó, Mi, Sol, Si bemol, Ré, Fá e Lá. E aí você pode começar a montar os tipos de acordes que você pode ter. Então, por exemplo, Dó maior, aqui seria Dó com sétima, e etc. E você vai montando, né? E você vai vendo aonde que o Si bemol vai interferindo. Então, por exemplo, se eu fizer aqui o acorde de Mi com o Si bemol, aí a gente já teria um Mi diminuto. Por exemplo, se eu fizer Sol, aqui nós vamos ter o acorde Sol, Si bemol e Ré. Eu tenho um acorde de Sol menor no campo harmônico, né? Então, basicamente o exercício seria você pegar e começar a montar os acordes e você ter uma lista completa dos acordes que você pode utilizar. E dentro da sua composição você pode começar a brincar com os acordes. Então, por exemplo,
digamos que você fez uma composição onde você tem Dó, por exemplo, Sol, Lá menor e Fá. Por exemplo, se você jogar um Sol menor, muitas pessoas pensam assim, Sol menor, ele foi para o campo harmônico de Dó menor. Mas na verdade você vê aqui que Dó mixolídio tem o Sol menor. Então aqui, por exemplo, você pode tocar a escala de Dó, por exemplo, mixolídio, né? Então assim, basicamente o que você precisa fazer é você ter uma lista com os acordes formados, e não só os acordes principais, Dó maior, Ré menor, Mi menor, mas todos, né, todos os empilhamentos de terça, né? E aí quando daí você faria a mesma coisa com os modos, né? E aí você veria os acordes diferentes de cada modo. E aí você pode começar a usar esses acordes diferentes dentro das suas composições. E aí esse acorde diferente você pode tocar a escala do modo, né? Então você pode tocar, digamos que você está improvisando, né? Mais uma vez. Então aqui, por exemplo, você tem uma progressão, né? Então aqui, por exemplo, sei lá, vou solar em Dó maior, né? Aí de repente aí de repente apareceu o Sol menor. Aí aqui você tocaria, por exemplo, Dó mixolídio. Só que você pode testar, você pode ver vários campos harmônicos dentro de Dó que teria Sol menor. Por exemplo, você poderia experimentar Dó menor, por exemplo, tocar a escala de Dó menor aqui, pode tentar a escala de Dó mixolídio. Enfim, então você pode ir vendo esse acorde onde ele se encontra, onde ele está em outros campos harmônicos de Dó. E você pode começar a experimentar, usar escalas, né, nesse acorde aqui, e aqui você toca o Dó maior normalmente, né? Então é assim que a gente faz. A gente primeiramente, com a escala, a gente monta os acordes, né, os vários tipos de acordes, não só os básicos, e aí depois a gente faz a mesma coisa com as escalas dos modos, né? Que geralmente vai mudar uma nota. O modo lídio, por exemplo, o Fá vai ser sustenido. Então, daí você vai montar os acordes. Aí vocês vão ver que tipos de acordes diferentes começam a surgir. E aí vocês podem começar a brincar de pegar esses acordes e jogar na música, tá? Outra coisa que você pode pensar, se você quiser dar um timbre mixolídio na sua música, é só acrescentar a nota exclusiva do modo, por exemplo. Se a nota exclusiva do modo mixolídio é a sétima menor e não sétima maior, então você pode acrescentar o si bemol em qualquer um desses acordes. E ele vai ter a essência do mixolídio. Então, por exemplo, você vai pegar o Ré, sei lá, só vou dar um exemplo. Em vez de fazer Ré menor, por exemplo, fazer Ré menor, você podia fazer Ré menor com sétima e décima terceira, né? Aí, por exemplo, se você fizer Ré menor com sétima e B13, aqui você tem o si bemol. Então, esse acorde ele vai ter, você pode tocar a escala de Dó mixolídio e você vai ter porque você vai ter o si bemol, que é a nota exclusiva do modo, entendeu? Então, você pode fazer isso em vários tipos de acorde, né? Então, como eu falei, o Sol menor, por exemplo, o Lá com si bemol, você pode fazer, por exemplo, o Lá menor com B9, 7, B9, o B9 vai ser o si bemol. Então, tentem colocar a nota exclusiva. Por exemplo, se você quer ter uma sonoridade do modo lídio, que é a quarta aumentada, vai ser o Fá sustenido, então tenta acrescentar o Fá sustenido em algum dos acordes. Então, você pode estar tocando tua música e de repente em um acorde você quer dar sonoridade mixolídio, então você vai acrescentar o si bemol dentro daquele acorde, entendeu? Dessa forma também é mais fácil de você pensar do que só, por exemplo, montar o acorde aqui e usar o acorde, né? Enfim, como a gente mostrou aqui, simplesmente você pensa, bom, eu quero que esse Fá tenha sonoridade de mixolídio, né? Então você vai acrescentar, por exemplo, o Fá, o si bemol, o que é do Fá? É a quarta, né? É a quarta, e aí você vai pensar, bom, eu tenho aqui Fá e si bemol, então eu posso fazer, por exemplo, Fá,
7, 11, por exemplo. E essa 11ª vai ser o Si bemol. Aí eu estou dando a sonoridade de mixolídio. Pessoal, essa daqui é uma aula exemplo, tá? É uma aula curta e rápida, né? Mas com algumas dicas valiosas aí de como que você pode aplicar os modos gregos na sua música e como que você pode analisar um tipo de música para você aprender qual escala solar melhor. Beleza? Então, deixem nos comentários se vocês já usam, né, esse esquema, se vocês pensam dessa forma ou se vocês pensam de forma diferente aí para montar a escala de vocês.